Mais uma vez quero saudar a todos para o nosso segundo encontro desse mês de junho. E como já falei na semana passada, nós vamos, a partir de hoje, tratar de um tema que é muito importante, visto que nós estamos no ano dedicado a São José. E por isso mesmo nós iniciaremos hoje 3 encontros falando deste homem tão importante na vida de Maria, na vida de Jesus e também da Igreja. Então hoje nós vamos falar, nesse primeiro encontro, sobre São José, que é o esposo da Virgem Maria e também o pai de Jesus. Então, primeiramente, o nome José, ele significa acréscimo do Senhor, ou então Deus multiplica. É um nome que vem do hebraico, Yosef, significando ele acrescentará. E esse ele, logicamente, é Deus, porque quem acrescenta, quem enriquece a nossa vida, sempre é Ele, é esse Deus que é o nosso Pai e o nosso Criador. Segundo a tradição, São José teria nascido em Belém, da Judéia, no século I a.C. A gente não sabe exatamente datas de nascimento, nada disto. E o que a gente sabe também pela tradição é que ele é da tribo de Judá e descendente do rei Davi. É isto que a gente sabe. Então, os evangelhos, quando a gente fala em evangelhos canônicos, nós queremos significar os 4 que nós temos na nossa Bíblia. Eles praticamente não falam muita coisa sobre São José, muito pouco. E se a gente pegar ou lendo o que eles falam dele, ele próprio não diz nada, mas o que eles falam dele, a gente pode concluir que São José é aquele homem que viveu segundo a obediência da fé, como nos diz a carta aos Romanos, no capítulo 1, o versículo 5. E isto porque São José, o que caracterizou a vida dele é a fidelidade a Deus. Em tudo ele foi fiel a Deus. Também ele viveu segundo a obediência da fé, porque ele aceitou na sua vida o projeto de Deus. E também porque ele não colocou obstáculos para Deus. Ele aceitou o projeto de Deus para a sua vida. Então podemos dizer que São José, ele foi um homem simples, humilde, justo e que viveu pela fé. Porque é somente pela fé que nós podemos ser agradáveis a Deus, como nos diz a carta aos Romanos, o capítulo 1, versículo 17, e também Hebreus 11, 6. O nome José, ele aparece apenas 14 vezes na Bíblia, no Novo Testamento. É bom a gente não confundir com o José do Antigo Testamento. Aqui nós estamos falando do esposo de Maria e do pai de Jesus. Então, apenas 14 vezes. Mateus é aquele que mais utiliza o nome José, 7 vezes. Depois Lucas o utiliza 5 vezes, João apenas 2. E Marcos não utiliza nenhuma vez o nome de José. Então, se os evangelistas falam dele, nós não conhecemos nenhuma palavra que José teria pronunciado. Se a gente olhar um pouco Maria, nós conhecemos palavras que ela teria pronunciado no momento da anunciação, da visita de Maria a Isabel,
também lá no templo, quando o menino Jesus ficou no templo e aí por diante. Então ele é mencionado sempre que se fala dele, sempre com um título. Se é chamado de seu pai, referindo-se a Jesus, ou então seus pais, quando se trata de Maria e de José, ou então o esposo de Maria. E São João, as duas vezes que ele fala de José, ele sempre se refere à sua profissão. Ele é o carpinteiro. Então podemos dizer que São José, ele entrou de maneira muito desapercebida nos evangelhos, justamente por causa da missão que Deus confiou a ele. Ele é o pai de Jesus, é aquele que vai cuidar dele, que vai formá-lo, educá-lo, e também aquele que estará com Maria, a mãe de Jesus. Então nós não temos nenhuma menção sobre a sua vida e também nada conhecemos sobre a sua morte, de quando ele teria morrido, de que jeito, aonde, a gente não conhece nada. E foi a esse homem muito discreto, muito simples, humilde, que Jesus se submeteu como filho. E também foi a esse homem humilde e simples que Maria encontrou nele o grande amor da sua vida. Mas, sobretudo, encontrou nesse homem a força para ser fiel à sua vocação e à sua missão de mãe de Jesus e nossa mãe. Então os evangelhos, no pouco que falam dele, eles o apresentam como sendo um homem justo. O que significa isso? Isso significa que José foi justo para com Deus, porque ele confiou em Deus, ele foi fiel ao seu projeto, ele foi justo para com o próximo, porque ele viveu um grande amor por Maria, cuidando, zelando em todos os momentos por ela, e ele foi justo consigo mesmo, porque ele sempre procurou ser fiel a Deus e ser fiel à sua vocação. O Papa Paulo VI, falando de José, ele diz o seguinte: a luz que difunde os seus raios benéficos na casa de Deus, que é a Igreja, preenche-a com profundas e inefáveis recordações da vida neste mundo do Verbo de Deus, feito homem por nós e para nós, e que viveu sob a proteção, sob a guia e a autoridade do artesão pobre de Nazaré. Esse artesão pobre de Nazaré é José. Também o Papa João XXIII, falando de José, ele diz: um exemplo de disponibilidade à vontade de Deus. Ele é um exemplo de calma em cada acontecimento, de confiança embebida de fé e caridade, assim como do grande meio da oração, diz o nosso Papa João XXIII. Santo Agostinho, quando ele fala da vida dos santos, ele os compara sempre a estrelas, mas quando ele fala de São José, ele o compara ao sol, isto porque Deus confiou a esse homem as suas maiores riquezas. E as maiores riquezas, quem são? Jesus e a Virgem Maria. Vendo a importância deste homem na história da Igreja, o Papa Pio IX, no ano de 1870, abrindo um parênteses, é por isso que este ano o Papa Francisco declarou 2020-21 o ano de São José, justamente para lembrar os 150 anos desta declaração feita por Pio IX em 1870, declarando-o
padroeiro da Igreja Universal. E também o Papa Leão XIII, ele o declarou o advogado de todos os lares cristãos. O Papa Pio XII, ele o declarou como exemplo para todos os trabalhadores, instituindo o dia 1º de maio como a festa de São José Operário e também o Dia do Trabalhador. Então podemos dizer que José foi verdadeiramente o pai de Jesus, não na carne, porque ele não o concebeu, mas pelo coração. Como diz o Papa Francisco, ele é um pai do coração. E isto porque em todos os momentos ele cuidou, ele protegeu, ele defendeu, ele ensinou o caminho do trabalho para Jesus. E por isso ele foi tão importante na vida de Jesus e é importante também na vida da igreja. José viveu em Nazaré. É um lugar pequeno, não muito conhecido, insignificante, a tal ponto, quando se fala de Jesus, se pergunta, de Nazaré pode sair alguma coisa de bom? Diz o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 46. Foi nessa cidade que Jesus, juntamente com a Sagrada Família, viveu aproximadamente 30 anos. Jesus nasceu em Belém, mas depois ele se criou em Nazaré. Por isso, ele é chamado de Nazareno. E é nesse lugar pequeno, simples e pobre que José cuidou e protegeu a Jesus e também a sua esposa, a Virgem Maria. Foi lá que ele viveu na simplicidade, na humildade, cuidando de Jesus e também do menino. Nos evangelhos, o que nós percebemos, especialmente em Lucas e em Mateus, nós percebemos justamente esse cuidado e essa proteção de José para com Nossa Senhora e também para com Jesus. No momento em que José percebeu que Maria estava grávida, ele ficou perturbado. Mas aí entra o anjo que aparece a José, pedindo-lhe para assumir Maria como sua esposa. E a partir daquele momento, José levou isto muito a sério. Ele a tomou como esposa e a levou para a sua casa, assumindo-a como esposa e, consequentemente, assumindo também o filho que ela traz no seu ventre. O anjo pediu para José que ele ficasse com Maria, mesmo estando grávida e o menino não sendo dele, que ele desse um nome a Jesus e, quando necessário, que ele o protegesse, fugindo para o Egito. E José obedeceu. Em tudo, ele fez a vontade de Deus. Uma coisa que a gente percebe nos evangelhos é que José e Maria sempre aparecem juntos. Em todos os eventos, eles sempre aparecem juntos. Porém, se a gente observar bem, é sempre Maria que ganha a centralidade. E José fica no seu silêncio, ele fica na sua obscuridade. Por exemplo, Lucas 2, 34. Simeão abençoou e disse a Maria, sua mãe: este é destinado a ser causa de queda e de reerguimento de muitos em Israel e a ser sinal de contradição. Então José assumiu juridicamente ser o pai de Jesus e assim ele o insere numa genealogia e na linhagem davídica, porque Jesus ele será chamado da descendência de Davi. Então Jesus, através de José, ele é filho de Davi. E sendo filho de Davi, ele é também aquele Messias prometido e tão aguardado. Então era obrigação do pai cuidar e proteger o filho. E José faz isto muito bem.
e toda a vida de José foi dedicada justamente aos cuidados de sua esposa e do seu filho. Por isto, José é o verdadeiro guardião da Sagrada Família, este que cuida, que protege em todos os momentos. E José, noivo de Maria, quando ele soube da gravidez, ele mostrou o que significa ser um homem justo e um homem bom. Ele queria abandoná-la, para que Maria não fosse apedrejada conforme a lei. Mas em sonho o anjo aparece e ele assume e aceita. Assim, José aceitou Maria como sua esposa. E a partir daquele momento, José começa a sua missão de pai e também de esposo. E ele o exerce plenamente. Logo depois vem um decreto romano que todos deveriam ir até a sua cidade para se recensear. E José pega a sua esposa grávida, Maria, e vai, e se dirige para a sua cidade natal para o recenseamento. E a Sagrada Família vai a Belém. E é lá que Maria dá à luz o menino. E José estava presente naquele momento do nascimento de Jesus. Também quando os magos vêm para procurar o menino e que eles procuram Herodes, e Herodes fica perturbado e diz a eles de procurar e voltar até ele para dar-lhe a notícia de onde teria nascido este menino. E os magos não passando mais por lá, Herodes decidiu matar. E aí novamente o anjo entra em cena e aparece a José. E José pegou o menino, a sua esposa e fugiu para o Egito. Ele é um verdadeiro chefe de família que cuida, que protege, e sempre o anjo se dirige a ele. E quando Herodes tinha morrido, novamente o anjo lhe pede para que ele retorne para Nazaré, e é lá que eles vão morar, e é lá que ele vai se dedicar inteiramente e cuidar do seu filho Jesus e de Maria. Ele vivia do trabalho de suas mãos, como carpinteiro, e é com esse trabalho simples, digno e honesto que ele sustentou Maria e que ele sustentou a Jesus. Também era obrigação do pai levar regularmente a família para as peregrinações em Jerusalém. E José cumpriu também esta missão. E lá, quando Jesus tinha 12 anos, ele acompanhou seus pais e ele permaneceu lá. E quando eles perceberam, José e Maria perceberam que ele não estava com a caravana, eles voltam para Jerusalém e eu encontro no templo discutindo com os doutores. Esta é a última vez que José é mencionado na Bíblia, na Sagrada Escritura. A partir de lá, a gente não tem mais notícias dele. Então, provavelmente José faleceu antes de Jesus iniciar a sua vida pública. Embora a gente não saiba exatamente quando, mas é o que a gente pode concluir, porque ele não aparece em momentos importantes, como quando Maria está nas bodas de Caná, por exemplo, José não está presente. Junto à cruz, José também não está presente. Então José, ele recebeu esta missão de cuidar do Filho de Deus, proteger a Virgem Maria, sua esposa, cooperando assim com a encarnação do Verbo e a salvação da humanidade. O Papa Leão XIII, ele diz: se Deus deu para a Virgem esposa São José, deu não apenas para companheiro de vida, testemunho de sua virgindade, como tutor de sua honestidade, mas também para que participasse, devido ao pacto conjugal, de sua excelsa grandeza. Então, a grande missão de São José
e que ele recebeu é de colaborar neste mistério da redenção. E ele desempenhou esta sua missão com humildade, no silêncio, no escondimento, aceitando ser obediente a Deus em todos os momentos da sua vida. O Papa São Paulo VI, falando de São José, ele diz: São José ensina para todos nós que, para ser bons e autênticos seguidores de Jesus, não é necessário fazer grandes coisas, mas bastam virtudes comuns, humanas, simples, contanto que sejam verdadeiras e autênticas. E o Papa João Paulo II, falando de São José, ele nos diz: Deus teve plena confiança em José e por isso confia-lhes o mistério da redenção, cuja realização fora esperado por tantas gerações, pela estirpe de Davi e por toda a casa de Israel, e ao mesmo tempo confia a ele tudo aquilo que dependia dele para o cumprimento deste mistério na história do povo de Deus. E o Papa Leão XIII recomenda, especialmente aos operários, às pessoas simples e pobres, ele recomenda que eles devem sempre recorrer a São José e dele tomarem a sua imitação. Ele, se bem que da estirpe real, unido em matrimônio com a mais santa e excelsa entre as mulheres, é o pai putativo do Filho de Deus. Passou a sua vida simples e no trabalho. Apenas um pequeno parênteses: pai putativo significa aquele que cria, que educa e que não é o genitor do filho, mas ele cria laços paternais, mesmo não tendo gerado fisicamente o filho. Na encíclica Rerum Novarum, de Leão XIII, nós lemos: embora sendo filho de Deus e Deus ele próprio, quis ser visto e considerado como filho do carpinteiro, e não negou de transcorrer uma vida, grande parte de sua vida, no trabalho manual com o carpinteiro de Nazaré. E o Papa São João Paulo II, numa encíclica que chama Redemptoris Custos, aquele que cuida, que protege o menino, número 22, ele diz: é graças ao trabalho, junto do qual exercitava o próprio ofício juntamente com Jesus, José aproximou o trabalho humano ao mistério da redenção. Então, o que José fez de importante na vida de Jesus? Muita coisa. Ele deu a descendência davídica, ele lhe deu um estatuto civil, uma categoria social, uma condição econômica, uma experiência profissional, um ambiente familiar digno e sadio e uma boa educação humana. São José é, sem dúvida, um dos santos mais importantes e mais populares da história da Igreja. Santa Águeda, ela teve um dia uma revelação em relação a São José, que diz o seguinte: por sua intercessão, alcançamos a virtude da castidade e a vitória sobre as grandes tentações contra a pureza. Alcançamos o poderoso auxílio da graça para sair do pecado e voltar à amizade de Deus. Alcançamos a benevolência da Santíssima Virgem Maria e a verdadeira devoção a ela. Alcançamos a graça de uma boa morte e a especial proteção contra o demônio nesta hora. E também Nossa Senhora revelou a Santa Águeda a respeito de São José. Os homens ignoram os privilégios que o Senhor concedeu a São José.
e quanto pode sua intercessão junto de Deus. Somente no dia do juízo os homens conhecerão a sua excelsa santidade e chorarão amargamente por não haverem se aproveitado desse meio tão poderoso e eficaz para a sua salvação e para alcançar as graças que necessitam. São José, esta devoção a São José, nós podemos dizer que ele recebe muitos títulos. Então, muito rapidamente, nós vamos citar alguns. Então, o primeiro, ele é padroeiro da Igreja. Já citamos antes, que no ano de 1870, Pio IX o declarou como padroeiro da Igreja Universal. E o Papa Bento XVI diz: se considerarmos as calamidades atuais que infligem o gênero humano, torna-se mais evidente ainda a oportunidade de intensificar sempre mais o culto a São José e difundi-lo mais e mais entre o povo cristão. Um segundo título que ele recebe, ele é o padroeiro da família. E ninguém melhor do que José para nos ensinar como ser pai de família, como cuidar da sua esposa, como ser fiel a ela, como cuidar e educar o seu filho, porque ele cuidou e educou nada mais, nada menos do que Jesus, o Filho de Deus, confiado a ele. E ele teve que lutar, trabalhar, cuidar e proteger para prover o sustento da Sagrada Família. E por isto, São José sabe o que é ter que proteger uma família, especialmente nas dificuldades, nos perigos, nos momentos de dificuldade e de perseguição. Mais do que ninguém, ele nos ensina como cuidar e proteger a nossa família. Em terceiro lugar, ele é padroeiro dos pais de família. São José assumiu a paternidade terrena de Jesus, dando ao Filho de Deus um nome, uma filiação e a dignidade de um lar simples, mas acolhedor, um lar onde se vivia com toda certeza este amor. E Jesus cresceu tendo este amor de um pai cuidadoso e zeloso e muito honesto, bom e justo. Então a missão de São José foi ensinar Jesus, acompanhá-lo, especialmente na sinagoga, também nas peregrinações, ensinar a ele um ofício, o ofício de carpinteiro e, sobretudo, formar o caráter humano de Jesus. Em quarto lugar, São José recebe também o título de padroeiro da Boa Morte. São José, ele morreu certamente nos braços de Jesus e Maria. Pode existir morte melhor do que esta? Por isso, São José, ele também é invocado como o padroeiro da Boa Morte, porque ele teve uma morte santa, pacífica, abençoada na presença de Deus, da Virgem Maria e de Jesus. E é por isto mesmo, que hoje ele é invocado como aquele que deve estar junto conosco neste momento tão difícil, quando Deus nos chamar para fazermos a nossa passagem desta para uma outra vida. E nós não sabemos exatamente quando ele morreu. Como já dizíamos antes, provavelmente antes de Jesus iniciar a sua vida pública, ele deve ter morrido. Alguns documentos importantes e que nós vamos procurar, quem sabe até postar para quem se interessar em ler. O primeiro se chama Quemadmodum Dei, ou seja, é um decreto através do qual, em 1870, o Papa Pio IX declarou São José padroeiro da Igreja Universal. Um segundo chama-se Quamquam Pluries, ou seja, sobre a necessidade de se recorrer ao patrocínio de São José, junto ao da Virgem Maria,
especialmente nas grandes dificuldades da nossa vida. Esta é de Leão XIII, de 1889. Um terceiro chama-se Bonum Sane, é de 1920, é do Papa Bento XV. E este foi escrito, este documento, por ocasião dos 50 anos da proclamação de São José como patrono ou padroeiro da Igreja Universal. Um quarto documento chama-se Redemptoris Custos, do saudoso São João Paulo II, sobre a figura e a missão de São José na vida de Cristo e na vida da Igreja. Esta encíclica nós vamos analisar um pouco no nosso próximo encontro. E, finalmente, um outro documento muito recente, de 2020, do nosso Papa Francisco, que se chama Patris Corde, o Pai do Coração. É em comemoração aos 150 anos da declaração de São José como padroeiro da Igreja Universal. Agradeço por mais uma vez você estar conosco nesse momento de formação no lar e até a próxima semana, quando continuaremos a falar deste grande personagem, São José. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre todos nós e nossas famílias, por intercessão de São José e de Maria, a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.